Olá, chegamos à nossa conversa sobre a sétima semana, a última, né, do devocional Quando o Céu se Move, do pastor Elton Mello. Foi uma jornada em tanto e agora a gente fecha com um tema, olha, essencial, vida no espírito. Pois é, um tema-chave para concluir essa série. E o texto base é muito forte. Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Impactante, né? Muito. E chega num momento tão delicado para Zorobabel. Ele ali liderando a reconstrução do templo pós-exílio. Imagina a pressão. Pouco recurso, oposição forte. Exato. Um cenário perfeito para desanimar ou então para confiar demais em si mesmo, né? Verdade. E aí que Deus entra e diz, olha, o sucesso disso aqui não vem da sua habilidade, da sua força. Vem do meu espírito agindo. Muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Então, a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nessas lições, né? Sobre depender do Espírito Santo, ver o que o sermão da semana traz e como as atividades práticas nos ajudam a viver isso. Vamos nessa. O começo de tudo, no sermão dessa semana, é algo bem humano. Reconhecer os limites da força humana. Sim, o material até comenta isso. A gente começa as coisas cheio de gás, confiando na nossa capacidade, inteligência, contatos, mas é inevitável. Uma hora a gente esbarra no limite. Dá uma frustração, né? Mas o sermão coloca isso como um ponto de partida fundamental. É mais que fundamental, eu diria que estratégico da parte de Deus. O sermão até relembra uns exemplos bíblicos bem marcantes, né? Gideão, por exemplo, tinha um exército enorme, 32 mil, e Deus reduz para 300 homens. A vitória sobre os midianitas era de Deus, não do poder militar deles. Faz sentido. E tem Davi e Golias, claro. Ele nem quis usar a armadura de Saul. Exato, a armadura era o símbolo da força humana, da estratégia militar da época. Ele foi com a funda, sim, mas principalmente com a fé no Deus de Israel. Essa era a arma dele. E o sermão ainda cita o crescimento da igreja primitiva. Não foi lobby político, não foi dinheiro, não foi status social. Foi o quê? O poder do Espírito Santo derramado ali no Pentecostes que capacitou aquela gente simples a virar o mundo de cabeça para baixo. Isso leva àquela frase forte que o material destaca. O esforço humano pode começar uma obra, mas apenas o Espírito Santo pode concluí-la. Isso mexe com a gente. Mas, sabe, fico pensando, isso não pode soar como se nosso esforço não valesse nada? O trabalho duro, o planejamento. Ótima pergunta. A visão aqui não é anular o esforço, de jeito nenhum. É reorientar. Não é para ficar parado, mas para entender que nosso esforço, por melhor que seja, sozinho, não basta. Para fazer a obra de Deus ou para vencer certas barreiras. Entendi. A aplicação prática que o sermão sugere é justamente essa: submeter nossos planos, nossa força, nossa vida toda ao Espírito. Quando a gente reconhece o limite, não é um fracasso, é um convite para Deus entrar com o poder dele. Nossa fraqueza vira o palco para a glória dele, entende? Entendi perfeitamente. É uma mudança de chave. Nosso esforço é o canal, não a fonte. Legal. E se a gente reconhece esses limites, o passo seguinte, que é o segundo ponto do sermão, parece bem lógico. Depender do poder do Espírito Santo. Exatamente. Aí o foco muda para a segunda parte do versículo de Zacarias. Mas pelo meu Espírito. O devocional coloca isso como o segredo da vitória, não só para o templo, mas para a nossa vida espiritual hoje. E o sermão vai mais fundo em quem é esse Espírito, o que ele faz por nós, né? Sim, explora bastante esse papel vital dele. Lembra da promessa de Jesus lá em João 14, chamando ele de Consolador, o Paráclito, aquele que viria para estar com a gente, guiar, ensinar. Pensa bem, em tempos de tanta angústia, solidão, confusão, ter essa presença faz toda a diferença. Consolador, e também a fonte de poder que você mencionou de Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Esse é outro ponto crucial.
O Espírito não é só um abraço quentinho, digamos assim. Ele é a fonte dinâmica de poder para viver a vida cristã e, claro, para testemunhar. O sermão traz exemplos de transformação que são, nossa, impressionantes. Pedro, o cara que negou Jesus por medo. Sim. Depois do Pentecostes, ele prega com uma ousadia que converte milhares. Como explicar isso? E Saulo que vira Paulo. De perseguidor ferrenho a maior missionário da igreja. Não dá para explicar só com força de vontade, né? De jeito nenhum. E os próprios discípulos, que antes eram tão inseguros, às vezes meio perdidos, se tornam líder de uma igreja que abala o Império Romano, são provas do poder sobrenatural do Espírito agindo. Isso tudo conecta com a frase de meditação da semana. A vida cristã só é vitoriosa quando movida pelo sopro do Espírito e não pelo peso da carne. Essa briga espírito versus carne é muito forte em Paulo. Mas o que seria esse peso da carne aqui? É só pecado tipo adultério, roubo ou é mais amplo? É bem mais amplo. A carne, nesse sentido bíblico que o devocional explora, é nossa natureza humana caída mesmo. Com todas as limitações, o egoísmo, a maneira de confiar só na gente, a tendência de agir sem Deus, sabe? Viver no peso da carne é tentar ser cristão na força do braço, e isso só leva à frustração, à derrota. Já a vida movida pelo sopro do Espírito, essa é uma vida de conexão, de dependência contínua. E como a gente cultiva isso no dia a dia? O sermão dá umas dicas práticas. Dá sim. A aplicação prática envolve umas ações bem intencionais, sabe? Buscar o Espírito todo dia, oração, palavra, mas não como obrigação, como relacionamento mesmo. Pedir pela plenitude do Espírito, que não é só um evento lá atrás, é algo contínuo. E talvez o mais difícil para nós hoje, consultar o Espírito antes de decidir as coisas importantes. Buscar a direção dele, em vez de só pela nossa cabeça. Essa consulta prévia exige humildade, né? E confiança. Ok, então a gente reconhece o limite, aprende a depender do Espírito, e o terceiro ponto do sermão parece a consequência disso tudo. Experimentar a vitória pelo mover do céu. Exato. O devocional liga isso direto com aquela promessa incrível para Zorobabel, no versículo seguinte, Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Que imagem forte! Obstáculos que parecem montanhas intransponíveis, Deus diz que vai nivelar tudo. Que tipo de montanha o material se gere que isso vale para hoje? Problema financeiro, doença, briga em casa, desafio no trabalho, na igreja. O princípio vale para qualquer coisa que pareça impossível de resolver só com nossa força. Pode ser coisa externa, sim, como você falou, mas pode ser montanha interna também. Medo antigo, pecado que não larga da gente, aquele sentimento de não consigo. O Espírito Santo é apresentado como aquele que traz a vitória em todas essas áreas. Ele tira a barreira, abre porta fechada, dá força sobrenatural e garante a vitória final. Nem sempre do jeito que a gente imagina, claro, mas segundo o plano de Deus. Ele opera a vitória. Não sou eu que derrubo a montanha no muque, mas ele age quando eu dependo dele. Essa é a chave. E o sermão resume com outra frase de impacto. O mover do Espírito transforma impossibilidades em testemunhos da glória de Deus. A impossibilidade não é o fim, é a chance de um testemunho poderoso. E a aplicação prática fecha o ciclo. Identifica a sua montanha e entrega para o Espírito, crê que ele pode fazer o impossível. E depois conta. Testemunho que ele fez. Exatamente esse ciclo: reconhecer limite, depender do Espírito, experimentar e testemunhar a vitória é o coração da mensagem desta última semana. É um chamado para viver no sobrenatural de Deus mesmo. E para ajudar nessa caminhada diária, tem o guia devocional da semana 7, para ser bem focado para reforçar esses pontos, né? Sim, ele traz leituras e reflexões para cada dia, focando em ponto-chave do Espírito. João 14, o Consolador. Atos 1, o poder. Gálatas 5, a diferença entre andar no Espírito e na carne. Romanos 8, como ele ajuda na nossa fraqueza na oração. Efésios 5, o chamado para ser sempre cheio do Espírito. 2 Coríntios 3, a liberdade que ele traz. E fechando com Zacarias 4, a vitória pelo Espírito.
A ideia é que essa imersão diária ajude a gente a viver isso de verdade, né? Não só entender. Com certeza. A constância é tudo. Não dá para viver dependendo do espírito só ouvindo um sermão no domingo, né? É um processo diário. Buscar, entregar, aplicar a palavra. É essa prática que faz a diferença, que transforma o que a gente sabe na cabeça em vida real, em relacionamento de verdade com o Espírito Santo. E trazendo isso para a nossa vida hoje. O próprio devocional, lá no começo, falou dos desafios atuais, né? Incerteza, crise, família pressionada, coração ansioso. Com tudo isso rolando, qual a importância real, prática, para o cristão hoje de buscar ser cheio do Espírito Santo? Não fica meio abstrato demais? Olha, eu diria que é o contrário. Fica ainda mais vital, mais prático. O material da semana 7, quando revisita essas verdades do Novo Testamento, mostra justamente como o Espírito é a resposta de Deus para essas angústias de hoje. Primeiro, ele é o Consolador, João 14. No mundo que gera tanta ansiedade, tanta solidão, essa presença que acalma, que conforta, que dá segurança. Isso não é nada abstrato. É essencial para a nossa saúde emocional e espiritual. É verdade. E o poder de Atos 1.8. Como ele funciona hoje? Esse poder não é só para fazer milagre espetacular, embora possa acontecer. É poder para a gente viver com integridade no meio da pressão, poder para amar quem é diferente, num tempo de tanta divisão, poder para ser testemunha eficaz da esperança que a gente tem em Cristo, mesmo numa cultura que duvida ou que é hostil. É a força de Deus para a gente cumprir nossa missão no mundo, sabe? E aquela luta interna com a carne. 16 é direto. É andando no Espírito que a gente vence os desejos errados da nossa natureza. Hoje, com tanto apelo para o egoísmo, para o pecado, essa força para viver em santidade é fundamental. E tem mais, Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos ajuda na fraqueza e intercede por nós. Quantas vezes a gente nem sabe como orar direito, ele entra ali para ajudar. E a liberdade que você mencionou de 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Liberdade do que exatamente? Liberdade do poder do pecado que escraviza, liberdade da culpa, do peso da lei, do medo que paralisa a gente. É uma liberdade que nos solta para servir a Deus e aos outros com alegria, com confiança. E voltando para Zacarias 4, é Ele que nos capacita a superar as montanhas. Qualquer que seja o obstáculo gigante que a gente enfrente hoje, a mensagem é clara. Pelo Espírito, ele pode virar campina, pode ser superado. Então viver no Espírito não é um luxo, sabe? Não é só para alguns cristãos super espirituais. É a essência de uma vida cristã de verdade, forte, vitoriosa, aqui no século XXI. Essa visão torna a busca pelo Espírito algo muito concreto e necessário. Bom, e agora que a campanha Quando o Céu se Move está terminando, e nossa análise também, o devocional faz um convite bem importante sobre compartilhar o que aconteceu, né? Faz sim. É um chamado bem claro para que todo mundo que participou escreva, conte seu testemunho, o que Deus fez nessas 7 semanas. O material até dá uma ajudinha, um roteiro de testemunho 3 minutos. Sugere falar como era antes, o que rolou durante a campanha, uma oração respondida, uma mudança de visão, sei lá, uma libertação, e como ficou depois. Contar a própria história é forte, mas expõe a gente também, né? Por que o devocional bate tanto nessa tecla do testemunho? Tem vários motivos importantes. Primeiro, fortalece a nossa própria fé. Quando a gente fala o que Deus fez, a gente mesmo se firma naquilo. A gratidão aumenta. Segundo, inspira e encoraja os outros. Alguém pode estar passando pela mesma luta, ouve seu testemunho e pensa, opa, tem esperança, não estou sozinho, Deus age mesmo. Verdade. E terceiro, que é o mais importante, glorificar a Deus. O testemunho tira o foco da gente e coloca em Deus, na bondade dele, no poder dele, na fidelidade dele. A ideia de que o nosso mover do céu pessoal pode ser justamente o que alguém está precisando ouvir. Isso motiva muito a compartilhar. É isso aí, histórias conectam, transformam. E para a gente fechar essa análise, o devocional sugere um tom glorioso. Tem um reconhecimento, um agradecimento para todo mundo que esteve nessa jornada. Sim, um agradecimento muito sincero a quem leu o devocional, quem foi aos cultos, quem acompanhou online. É um reconhecimento do esforço, da busca, da perseverança de cada pessoa nessas semanas.
Reconhece esse engajamento individual e da comunidade toda nesse processo de buscar mais de Deus. E a mensagem final que o devocional quer deixar marcada é muito animadora, né? Muito mesmo. Reforça que Deus é o primeiro a querer que a gente, seus filhos, vivam uma vida espiritual cheia, sabe? Abundante, transbordando da presença e do poder do Espírito Santo, cheia das coisas maravilhosas que Ele faz. Ele não é um Deus distante que dá as coisas a conta-gotas. É um Pai generoso que quer o melhor para a gente. Uma vida que mostre a glória dele. Ele nos chama para a abundância, não para o mínimo. E claro, relembra o título e a promessa da campanha. Quando o céu se move, milagres acontecem. Uma declaração de fé que resume tudo. É uma conclusão que não só fecha, mas que impulsiona a gente a continuar vivendo assim, esperando o agir sobrenatural de Deus. Não só durante a campanha, mas sempre. Exatamente. E isso nos leva, então, ao nosso pensamento final para a reflexão, que vem dessa última semana e do fim da campanha toda. Fica a pergunta, né? Depois dessa jornada intensa de 7 semanas, olhando para como o céu se move, como é que a gente pode, cada um de nós, cultivar no dia a dia, na correria, uma sensibilidade constante para perceber a ação do Espírito Santo e depender dele? Como manter essa conexão viva, forte, para além desses momentos específicos de busca, como foi a campanha? Essa é a pergunta de ouro, né? Como fazer para que depender do Espírito não seja só um tema que a gente estudou por um tempo, mas seja o ritmo normal, constante da nossa vida com Deus? É um convite para a gente viver de janela aberta para os céus todos os dias.